Pronto. Então agora eu passo a palavra para Jane. A casa é sua. E é mesmo. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigado por todo mundo que está aqui. É um prazer. Estão me ouvindo bem? Tá? Ok? Tá. É, o Bruno, quando me convidou, não foi por acaso. Na verdade, eu e o Bruno e outros que estão aqui e outros que não estão aqui, faz muito tempo que a gente se interessa por essa temática. Quando a gente estuda a tradição do budismo, tanto o indiano quanto o tibetano, a tradição budista enfatiza muito a questão de compreensão do funcionamento da mente. E esse é um tema que sempre me atraiu muito. Então, eu, quando fui escolher a temática para fazer meu doutorado, eu quis fazer sobre a tradição budista Abhidharma, a chamada psicologia budista. É claro que eu não tive orientador e tive que desistir, mas acabei fazendo um bom estudo na época e está guardado lá. Um dia vai virar livro e eu já conversei com outros que estão aqui, a Josi, o Bruno, a Marina, que a gente já vem estudando essa temática juntos ou separados para a gente produzir alguma coisa em relação a isso. É uma temática que me interessa muito e eu estou colocando isso aqui porque eu entendo que a prática da verdadeira tradição do Buda Dharma depende desta compreensão. E aí, observando, a gente, eu e o Bruno aqui, a gente está muito tempo junto, observando como ele vinha conduzindo aqui o Dhinana, e eu e ele gostamos muito de Lojong, né? Ele veio conversar comigo, eu digo, não, claro, vamos lá. Mas eu vou fazer assim, uma pincelada, eu acho um tema muito importante, mas bastante complexo, e eu garanto para vocês, eu não conheço bem. Mas eu, como há muito tempo me interesso, eu acabei criando uma certa familiaridade com a temática. Então, eu vou trazer como uma introdução ao tema, tá, Bruno? Vai ser uma introdução ao tema, e em havendo interesse, a gente pode até criar um estudo sequencial, progressivo dessa temática. Porque, como disse o Bruno, ela é básica, ela é não só básica para a compreensão do processo de senda, de caminho que o budismo propõe, como em especial para as transformações que a tradição Lojong, né, a transformação da mente ou o treinamento da mente, propõe. Então, compreendendo melhor, ou pelo menos se aproximando do que parece-me eles querem dizer com o que é a mente e como ela funciona, a gente talvez consiga compreender melhor alguns daqueles aforismos, algumas daquelas ideias. Então, a minha proposta aqui é trazer um estudo compartilhado, né? A gente conversar sobre o tema. Então, como sempre, eu trouxe alguns slides. A partir desses slides, com poucas palavras, nós vamos comentando algumas coisas. Eu vou dar uma aula de tibetano e de sânscrito para vocês, tá? Brincadeirinha. Essa parte eu deixo para o Bruno, tá? Mas, assim, eu estou trazendo uma versão de tradução ao português de algumas dessas ideias, né? Então, só quero agradecer de novo, Bruno, e aí eu, assim, se alguém quiser, durante, levantar a mão, colocar uma questão e tal, tudo bem, tá? Sem problema, a gente vai conversando. Bruno, vou direto ou tu quer dar alguma palhinha ainda? Não, pode ir direto. É como você falou, Mano? né? Esse assunto ele é essencial para quem quiser avançar no caminho e até para quem estuda outras tradições também. Porque como o Shantideva diz no capítulo sobre vigilância, né? E Irenice vai falar sobre isso em breve lá em João Pessoa, na apresentação do Grupo Mani, os problemas começam na nossa mente, né? A ignorância, os kleshas, as perturbações, os vícios, sejam lá os nomes que são dados a essas tradições, né? O problema está justamente no nosso descontrole e perturbação mental. É interessante, Bruno, para ver como a gente está sintonizado. Eu coloquei exatamente essa passagem no final dos meus slides também. Viu, Irenice? Tá? Usei esse capítulo também, só para dar uma pincelada. E
eu vou fazer uma correção ao Bruno. Bruno, você está partindo do ponto de vista que ninguém aqui nesse grupo é iluminado e que todos têm alguma contaminação, né? Então, não sei, não quero ofender ninguém, tá? Mas partimos desse pressuposto, tá bom? Então, eu vou botar meus slides aqui. Ok, estão vendo aí? Ok, deixa eu colocar eles direitinho. Ok, só um pouquinho que eu estou ajeitando aqui. Eu sou bastante coloquial, tá? Então, assim, eu não me incomodo se quiserem comentar alguma coisa, eu só peço que levantem a mão para mim poder dar uma paradinha para a gente poder, então, falar. Senão acaba um pouco que atrapalhando também, tá certo? Muito bem, eu começo com uma provocação, né? Quando a gente está estudando a tradição do budismo, ou do Buda Dharma, né, a tradição budista como um todo, a gente vai falar sobre uma senda, um caminho, que é um processo de transformações dos nossos estados mentais, especialmente os estados mentais mais profundos. A iluminação não é uma vivência exterior, né? O tornar-se um bodhisattva, o tornar-se um Buda, é um trabalho interior que, obviamente, se expressa exteriormente também, porque as transformações interiores, elas vão é, trazer uma expressão exterior também, mas não é uma questão de número de posturas, de repetição de mantras, de quantas horas de meditação, isso são instrumentos que ajudam, mas ajudam no quê? A fazer, ajustar, adequar, preparar os nossos estados interiores, e aí eu vou chamar isso de mente, para estarem preparados para essa mudança, essa transformação, esse caminho de tornarmos-nos mais próximos do estado de um Bodhisattva ou do estado de um Buda, né? Então, para isso, conhecer o funcionamento da mente, o que é a mente, como ela atua, os movimentos da mente, que na yoga vão ser chamados de vrits, né? A definição do segundo aforismo da yoga de Patanjali, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, é a cessação dos movimentos de Chitta, né? Chitta aqui sendo chamado mente, né? Isso é fundamental. Então, Chitta é esse cordão que amarra as nossas experiências, é esse fluxo mental, é a base sobre a qual ou na qual todos os nossos estados mentais se manifestam, se expressam. As palavras não são exatas. É uma tentativa de explicar o que muitas vezes não é tão facilmente explicável, ou pelo menos para mim. Então, a mente que funciona é a que tem esses instrumentos de ação, ou seja, os fatores mentais, que são esses instrumentos de ação. Essa mente funcional é aquela que carrega essas condições de agir, né? Tita em si é fundamento, é piso, né? É no onde está a energia que permite o funcionamento da mente funcional, né? E essas funções mentais incluem as memórias, as nossas marcas kármicas, as nossas marcas de personalidade, características, as nossas tendências, as contaminações, klishta, né, os vritis, movimentos, as vidnanas, né, as tomadas de consciência. Isso, na linguagem teosófica e na linguagem vedantina, vai ser chamado manas. Algumas coisas que eu vou colocar aqui pode gerar alguma controvérsia, e eu não me incomodo com isso, eu sou aprendiz, como imagino a maioria de vocês aqui também, né? Então, para que a gente possa escolher nosso caminho e ser agentes da nossa própria senda, é preciso conhecer o funcionamento e as regras que fazem funcionar isso que nós vamos chamar de mente. Então, por isso, nós vamos falar de mente
e fatores mentais. E eu quero fazer um parênteses. Sim, eu estudei por muitos anos também Blavatsky e parte da abordagem teosófica, pelo menos a parte mais antiga, mais uh, inicial, né, trazida por Blavatsky. E Blavatsky salienta muito o duplo papel da mente. Eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso. Esse duplo papel da mente, em que, por exemplo, na Voz do Silêncio, ela diz que ela colhe pó enquanto reflete, que a mente é o que engana o real, mas sem a mente nós não somos capazes de conhecer o real. Então, esse duplo papel da mente tem que ser compreendido. Em parte, eu vou tentar andar neste caminho, tá? E isso foi um dos fatores que me encantou muito em tentar compreender esse processo, né? Para isso, eu vou usar principalmente o sistema Abhidharma, já vou falar sobre o que é isso, da Escola Mahayana Yogacara, que oferece uma orientação sobre essa temática, tá? Então, o Abhidharma é um dos chamados três cestos, o Triptaka, as três linhas de expressão dos conteúdos do Buda Dharma, que sejam os sutras, que são os ensinamentos, o Vinaya, que são as regras de comportamento, de conduta, em especial se fala Vinaya para as regras de conduta dos monges, mas eu entendo como também as orientações de conduta para todos os que buscam a tradição budista, né? E o Abhidharma, que é a parte mais filosófica, mais psicológica, mais reflexiva acerca dos ensinamentos, né? Então, o Abhidharma é um sistema que aborda essas questões relativas ao que é o ser humano e como o ser humano funciona, tá? Ele surge em torno do século III AC, na sua versão Hinayana, né, que é em Pali, predominantemente, e principalmente após o século IV AC, com a Sangha, né, na escola Yogacara, vai aparecer uma discussão sânscrita, uma discussão acerca do Abhidharma na versão Mahayana. Então, a Sangha é considerado o grande nome que traz à tona esta temática por causa da sua obra Bodhisattva, desculpa, Abhidharma Samukaya, tá? Desculpa, estou com outro livro na cabeça. O Abhidharma Samukaya. O irmão de Asanga, tá? O Vasubandhu, ele já havia escrito o Abhidharma Kosha, mas no Abhidharma Samukaya, o Asanga avança um pouco mais e é considerado o principal livro-fonte para a compreensão dessa temática, que vai ser chamada de psicologia budista, né, por vários autores, inclusive autores ocidentais. O Vasubandhu havia escrito sobre o Abhidharma, o seu livro é chamado Abhidharma Kosha, e aí a Asanga escreve o Abhidharma Samukaya, avançando, e depois o irmão mais jovem dos dois, o Stiramati, dá continuidade a essa temática também. Fala, Bruno. Não, é só uma questão em relação à data, o Asanga é 4DC, é que no slide está AC. Ainda bem que você me avisou, é verdade. Século III AC é o início na linha Pali, mas a escola Yogacara, a Sangha, Vasubandhu e Stiramati são do século IV, Stiramati já é do século V DC. Desculpa, ainda bem, Bruno, que você me chamou a atenção. Às vezes passa, né? Então, o século IV DC, depois, comparando com o nosso calendário, né? Depois do tempo chamado de Jesus, né? Então, foi chamado de psicologia budista porque ele faz muitas inferências acerca do funcionamento da mente. Então, vamos voltar à mente os fatores mentais. Então, como eu disse, eu vou pegar pela abordagem do Abhidharma, que é essa psicologia budista, filosofia budista, né? Baseado principalmente na escola Mahayana Yogacara, cujo grande expoente é a Sangha, que tem o livro Abhidharma Kosha atribuído a Vasubandhu, que é irmão de Asanga, e o Abhidharma Samukaya, que é a grande obra desta temática, né? E a grande discussão que a gente tem que começar por ela é o que é a mente. Que tema mais simples. Acho que na última reunião, ou a penúltima, o Bruno até estava discutindo isso, e ele mostrou como é fácil entender, do ponto de vista budista, o que é a mente, né? A mente, né? Porque
quando a gente transfere de uma cultura para outra, principalmente com idiomas tão distintos como são o português, o inglês e o sânscrito, e o tibetano, para piorar, mas aqui nós não estamos tocando no tibetano, por enquanto, muitas vezes o que a gente vai ler como mente, na versão da tradução do original, ela provém de diferentes termos. Então, mente vai ser tradução para SEMS. Ah, ajudou muito. Não. Mas mente é esse fluxo, essa base, essa energia pura. E as características do que é chamado mente é clara luz e cognição. Mente é aquilo que torna possível a iluminação, torna possível a percepção, torna possível a cognição. Mas isso só acontece se houverem expressos nesse volume vazio, que é a mente, instrumentos, que são os fatores mentais, para que façam com que essa energia possa pousar nos objetos de percepção e captá-los e lidar com eles. Isso vai gerar, de uma forma generalista, pensamento, mas não é só pensamento, é memória, é percepção, é sensação, é um conjunto muito grande de fatores. Por que eu estou chamando muita atenção disso? Porque a forma como eles entendem isso, que na nossa psicologia ocidental a gente chama de mente pensante, para eles não é exatamente a mesma coisa, é mais amplo esse conceito. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essas associações, eu, pelo menos, tenho, né? Então, tem a mente de clara luz e cognição, que é Tita, não sei se o Bruno concorda comigo, e a mente que atua, que eu vou chamar, às vezes, de Manas, mas seria a Laia Vijnana, porque tem os Vijnanas, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mãozinha, porque eu A estou Laia estudando junto. Viginana, que é chamada de Tita, geralmente, né? E Manas também tá relacionada com isso, mas é porque Tita também é esse. Você tinha até colocado no outro slide, é esse fio. Eu acho que você usou essa palavra, o cordão. Eu gostei dessa palavra, cordão, né? Porque justamente é o que vai renascer numa vida seguinte, né? Todo esse processo que a literatura budista complica um pouco na tradução, né? Aquele negócio contínuo mental, fluxo mental, tudo isso para não dizer a palavra alma. As pessoas têm problema com essa palavra nos meios budistas, mas é Tita, é esse cordão que também pode ser chamado de Alaya Vidinana. A Mas Laia que, claro, Vidinana. tem sua relação com Manas, porque Manas tem essa relação, né, com esse mecanismo que acho que você vai falar, Vidinana, essa consciência de, né? Consciência sujeito-objeto, consciência dual. Aquilo que se movimenta, né? Aquilo que faz com que a mente pura possa se expressar, possa se movimentar. E quando ela passa como um cordão de momento a momento, e aí a gente está falando não apenas de renascimentos, mas também de momentos ao longo do dia, é, ela vai se transformando. Em cada momento, ela não é idêntica ao que era, mas ela continua sendo aquilo que ela é, e sempre é resultado do que já foi. Então, esse conceito de contínuo vai ser muito importante aqui para a gente entender o budismo de uma forma geral e os fatores mentais. Então, vamos adiante. Então, fatores mentais, o que é isso? É essa palavrinha, ó, Sensbyung, tá? Vai cair na prova, tá? Então, o que são os fatores mentais? Também é chamado de fatos mentais, é chamado de movimentos da mente, né? É um conjunto de movimentos, expressões, diferenciações distinguíveis de uma mente em ação, de um estado de mente em ação, em movimento. Então, são os mecanismos de funcionamento de um estado de mente individualizada. Por que eu estou colocando individualizada? Porque a gente vai ver que os fatores mentais são generalistas, são de todos, mas cada um tem o seu bloquinho, o seu conjunto, que faz com que você seja
aquele ser com aquelas características naquele momento. Segundo o Abhidharma Samukaya de Asanga, que é do século IV DC, né, eles são estratificados em 51 fatores. Já não importa o número? Não, mas é assim que ele apresenta. E eles podem ser agrupados na classificação como a Sangha a apresenta, em 6 conjuntos. Só por informação, no Abhidharma Kosha do Vasubandhu são 48 ou 49 fatores, e no Asanga são 51, tá? Mas as diferenças são questões conceituais. Então, são 51 fatores mentais, que são o que conduzem e fazem funcionar uma mente. São os 5 sempre presentes, ou onipresentes, os 5 determinantes do objeto, ou aqueles que permitem a cognição, porque captam dos objetos de percepção, e objeto não é uma coisa apenas, é qualquer objeto mental ou físico que possa ser percebido. Isso pode ser um som, pode ser uma cor, pode ser um pensamento, pode ser um cheiro, né? Podem ser muitos objetos sensoriais. Os 6 kleshas, ou contaminações básicas, muitas vezes traduzidos como emoções perturbadoras, os 20 kleshas secundários. Se vocês lembram bem, a palavra kleshas é muito usada na tradição para mostrar as contaminações que nos atrapalham e que precisam ser eliminadas para que a gente deixe a nossa mente mais purificada para poder alcançar um estado que nos permita alcançar a iluminação, porque kleshado a gente não consegue, tá? Também os 11, não, eu também acho que não. Tem os 11 fatores positivos, claro, isso tudo aqui são traduções, tá? E tem 4 fatores que são variáveis, às vezes eles são positivos, às vezes eles são negativos, a depender do momento em que eles estão se apresentando. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um deles. Né? Os 5 fatores sempre presentes, tá? São com GRO. Não importa muito, não se prendam nos nomes, mas eu boto por, assim, para a gente tomar contato, né? Sem eles, sem esses sempre presentes, se eles são ditos sempre presentes, é porque eles são sempre presentes. Se eles não estiverem presentes, não há uma função pensamental, não há uma função mental individualizada, não há um eu funcionante. Lembra, no budismo a gente tem um eu organizador da nossa energia, um eu condicionado ao conjunto de fatores que o mantém assim, mas não tem um eu permanente, tem um eu relativo. Sem esses 5 fatores sempre presentes, não há uma conscientização, não há uma tomada de consciência de um ser pensante, de um ser percebedor, né? E eles estão diretamente relacionados aos skandhas. Skandhas, gente, eu já vou falar dos skandhas, mas skandhas é aquele conjunto de fatores que, na tradição budista, definem e determinam um eu. Tem os 5 fatores mentais que determinam o objeto. Eu estou só repetindo o que estava antes, né? É inevitável a sua presença quando eles entram em contato a mente e um objeto de percepção, porque os 5 sempre presentes são apenas o centro, o foco mental, o centro mental. Agora, quando eles entram em contato com algum objeto, seja um objeto interno, seja um objeto externo, o que toca o objeto já são os determinantes do objeto. Isso na linguagem deles, segundo a interpretação da Jane, baseada na interpretação de vários autores. Tá? Então, eles têm que estar presentes para haver esse contato entre a mente de um sujeito e o objeto. Isso para que possa acontecer essa percepção individualizada como tal, e a apreensão cognitiva desse objeto de percepção. Vai ficar menos confuso. As 6 atitudes mentais perturbadoras, ou kleshas. E vejam, eu prefiro
tratar como atitudes mentais perturbadoras, seguindo um pouco mais a linha do Bodhikariavatara, do Shantideva, porque não são emoções, necessariamente, mas são estados mentais que geram perturbação, que não permitem um estado de chamata, de serenidade, de percepção mais pura. Também, às vezes, são traduzidos como emoções perturbadoras e elas dão, essas atitudes mentais, kleshas, dão um colorido à percepção. Elas pintam aquela percepção que não vem pura, como viria se fossem só os fatores mentais determinantes do objeto. Então, elas turvam a clareza natural, característica de uma mente pura. Por quê? Porque quando elas estão ali, é como se fosse um balde de água pura e que pingou uma gotinha de tinta azul. Pronto. Tudo que a gente vê com aquilo vai ver meio azuladinho, tá? Ou vermelho ou amarelo, a cor que vocês quiserem pensar. Pior é quando é preto, que aí fica mais difícil de enxergar, fica cinza, né? Um sinal da sua presença é a inquietação e a falta de serenidade. Como eu sei que a maioria aqui, porque segue o canal do Bruno, não tem inquietação e falta de serenidade, eu imagino que a maioria aqui quase não tem kleshas. Aliás, naquele livrinho amarelo, o meu está lá embaixo, não vou pegar não, do Geshe Rapten, que ele explica como é que a gente consegue chegar à iluminação, como é que a gente consegue eliminar o sofrimento, ele diz, tem klesha, o klesha causa sofrimento, para tirar o sofrimento tem que diminuir os kleshas, para tirar os kleshas tem que trabalhar essa purificação, isso se faz por meio da meditação, e aí é simples, aí você chega à iluminação, tá? Então, estou seguindo essa linguagem simples deles. Dos 51 fatores, existem os 20 estados mentais, ou kleshas, secundários, tá? Então, não bastassem os primários, tem os secundários, que são decorrentes dos anteriores, né? E eles têm diversas nuances e diversas consequências variadas. Na verdade, cada um desses elementos, como é tradicional nos que escrevem, né, sobre o budismo, nos pensadores budistas, eles colocam em mínimos detalhes e decorrências de cada um deles. Então, sempre tem classificações mais detalhadas de cada um deles, tá? Então, tem os 20 kleshas secundários, os 11 fatores mentais positivos, que estão presentes em atitudes positivas. O que são atitudes positivas para a tradição budista? Aquelas que levam ao estado de Buda, aquelas que favorecem tornar-se um filho de Buda ou um Bodhisattva, aquelas que favorecem eliminar o sofrimento e aumentar a bem-aventurança, né? Aquelas que não perturbam nem ao próprio estado do indivíduo, como é o caso da definição dos kleshas, e nem aos demais, mantendo um estado de equanimidade e bem-estar. E é interessante que os 11 fatores mentais positivos bem estudados devem ser compreendidos como incluindo não apenas a vida pessoal do sujeito, mas o como ele é afetado e afeta o meio ambiente como um todo também, físico, psicológico e social. E os 4 fatores mentais variáveis, cuja influência e os resultados variam a depender da situação, da circunstância, do ambiente, do momento em que eles estão sendo expressos. Tudo bem até aí? Então, agora eu vou repetir sempre esse quadrinho e vou pegar um de cada vez, um conjunto desses de cada vez para falar um pouco, para a gente sobrar tempo depois para conversar, tá? Então, vou começar pelos sempre presentes. É importante lembrar que dos 51 fatores mentais, fica explícito, isso é comentado pelos autores, tá? Que 49 deles são sanskaras. Jane, isso aqui é uma aula de sânscrito tibetano, o que é esse negócio aqui? Bom, vamos lá. Lembra que há pouco eu falei sobre skandhas. O próximo slide é sobre skandhas, tá? Skandhas são os elementos psicofisiológicos que compõem, segundo a tradição budista traduzida ao Ocidente, aquilo que nós chamamos de um eu, que constituem, as forças que constituem um estado de eu, tá?
eu relativo, né? Desses skandhas, nesses skandhas, existe um elemento que é chamado sanskaras, que é traduzido como tendências ou memórias ou características, ou até, às vezes, até mesmo como karmas, tá? Então, dos 51 fatores mentais, é importante vocês observarem, porque agora eu vou mostrar isso, que 49 deles são sanskaras. E sanskaras são as nossas tendências. E as nossas tendências são aqueles elementos no nosso fluxo mental que nos levam a agir e reagir de determinadas formas. Tá? Quando eu vejo essa parte, me lembra muito novamente o Bardesanes no Livro das Nações. Não se reage a qualquer coisa por qualquer motivo, mas tem uma base. O livre-arbítrio não é tão livre. O livre-arbítrio é decorrente das suas tendências. Então, eu acho isso bem bacana. Então, vamos ver os sempre presentes primeiro, tá? E aí eu vou para os escândalos, porque nós vamos ter uma relação nesse caso. São só 5, e eles são sempre presentes. O primeiro deles chama Chetana. Eu já ouvi o coordenador desse grupo várias vezes falar de Chetana, tá? Então, os membros aqui do grupo já sabem o que é Chetana, né, Irenice? Já tem que saber, né? Então, Chetana ou Cetana, ele fala Chetana, então eu vou repetir igual ele diz. É assim, né, Bruno? Chetana. É? Parece. Tá bom, vamos lá. Então, Chetana, existem muitas traduções para Chetana. Eu, pessoalmente, gosto da tradução por direcionalidade, porque Chetana é isso, é um fator mental que nos direciona a nossa mente, e aonde vai a nossa mente, nós vamos atrás, né? Direciona a nossa percepção, a nossa mente, o nosso olhar para uma determinada direção. Então, esse direcionamento é chamado, a palavra em sânscrito é Chetana, tá? Então, direcionalidade seria o primeiro desses 5, não tem uma ordem certa, tá? Mas eu prefiro colocar como o primeiro exatamente porque ele direciona os demais, tá? Direcionalidade. O segundo é traduzido como contato, é sparsha. Contato no sentido de o fluxo mental, a energia da mente entra em contato com o objeto, com um pensamento, com uma luz, com um cheiro, com um toque. Então, contato é um segundo fator mental sempre presente. Como assim um segundo fator mental sempre presente? Um instrumento que o nosso fluxo mental tem para entrar em contato com aquilo que a direcionalidade levou. Vocês lembram que na tradição budista tem algumas palavrinhas que são básicas para a compreensão do budismo como um todo? Um deles é interdependência. Não dá para entender os 5 sempre presentes separadamente. E depois de eu ler os 5, nós vamos ver que cada um deles depende dos outros 4 para ser compreendido, né? Para ser entendido, para ser expresso. Então, ou tem os 5, ou não tem os 5. Na verdade, na condição de, sabe, os 3 reinos no budismo, no reino da não forma, que é um reino, porque a gente tem o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma. No reino da não forma, nós não vamos ter, talvez, contato. Talvez. E vocês vão perceber depois o porquê. Isso está um pouquinho mais avançado. Eu não sei, Bruno, se você já comentou esse tipo de assunto com o pessoal, mas assim, um dia, se vocês estiverem Já. estudando isso, o Bruno vai trazer de volta. Fala, Bruno. Não, sim, essa questão dos 3 reinos, né? Porque realmente, quando se chega no mundo da não forma, a questão dos fatores mentais, dos agregados, vai ficando um pouquinho diferente. É, mais não forma, não formal. Né? O terceiro fator é traduzido como sensação, e a palavra sânscrita é Vedana. Tá? O quarto fator, eu acho ele muito difícil de traduzir.
E certa vez, talvez o maior mestre budista que eu pude conhecer, eu perguntei explicitamente sobre samdhana, né, que é o nome desse quarto fator mental sempre presente. E às vezes ele é traduzido como memória, às vezes como discriminação, no sentido de perceber o objeto como separado de outros objetos, como identificado de forma diferente, por isso identificação, né? Mas eu não encontro em português uma palavra bem adequada, mas é mais tradicionalmente traduzido como discriminação, identificação e às vezes memória. Eu não gosto muito de memória, porque memória depende de um conjunto muito maior de elementos para ser bem definido, né? E o quinto fator mental, eu gosto de traduzir como foco, ou engajamento mental, ou atenção. Eu acho que na reunião passada, Bruno, até a gente falou sobre o problema da palavra atenção. Tem plena atenção, atenção plena, toda atenção. E assim, nós vamos ter que escolher, viu, Josi? Nós vamos ter que escolher algumas palavras para traduzir essas questões aqui tudo, né? Mas assim, tem a ver com isso. E é Manaskara. Tá vendo Manas aqui presente? Né? Então, Manaskara. Tem uma questão bem significativa aqui nesse conjunto, então, direcionalidade, contato, sensação, discriminação, identificação e atenção, engajamento mental, que a sensação e a Vedana e Samdhana são, ao mesmo tempo, fator mental sempre presente e, ao mesmo tempo, skandha. Este elemento e este elemento, Vedana e Samdhana, são skandhas e, ao mesmo tempo, fator mental sempre presente. Jane, está muito complicado todo esse negócio. Tá assim, por isso que eu disse, eu quero dar uma passadinha, porque para mim, pelo menos, depois que eu fui lendo e relendo textos e materiais e pensando sobre, aos poucos, foi se traduzindo muito melhor, e o que eu mais gostei, foi por aí que eu e o Bruno conversamos, quando a gente está lendo os textos Lojong, essas palavras todas aparecem. E a gente começa a entender aquele conceito presente ali no Lojong dentro desse contexto. Por que que ele está ali colocado? E aí as coisas começam a ficar bem mais interessantes em termos de prática daquelas orientações que aparecem ali nos textos. Então, já que tem escandas de novo aqui falando, eu vou para os escandas. Vamos lá, escandas. Quem já estudou textos teosóficos já deve ter visto também sobre os escandas, por exemplo, na Chave para a Teosofia, tá? Que é um dos textos que tem sobre isso. Na tradição Vedanta também vai aparecer um pouco disso, mas não é assim tão explícito, tá? Porque tem diferentes formas de apresentar. No texto Abhidharma Samukaya, ele vai comparar, vai ficar claro a relação entre os 5 fatores mentais sempre presentes e os skandhas. O que são os skandhas? Agregados psicofísicos que nos dão a noção de um eu. Então, a noção de eu, segundo o budismo, segundo alguns autores budistas referem, a noção de eu é gerada por esse conjunto de 5 skandhas funcionando juntos. Porque sanskaras são as tendências, principalmente tendências mentais. Rupa é forma, não é corpo físico. Rupa é forma. Forma em todos os níveis de densidade, incluindo o corpo físico. Vedana é sensação. Samdhana, e olha aqui, ó, Samdhana. Sam, muitas vezes, tem o sentido, a palavra sânscrita, tem o sentido de medida. E Dina tem a ver com Dhinana, que o Bruno, é o nome do grupo do Bruno, eu acho, né? Ele está pretendendo alcançar Dhinana, né? Que é a sabedoria máxima. Então, Samdhana, que não sou uma especialista, tá? Eu tendo a entender como sendo
uma captação para se aproximar de Dhinana, sabe? Uma medida, um pedacinho, pegar um pedaço de Dhinana, ou usar Dhinana para perceber aquilo ali. E Vidinana, novamente. Vidinana. Então, um estado de tomar consciência de. Outra palavrinha difícil no português derivado do budismo. Consciência, porque tem consciência máxima, tem consciência de, tem semiconsciente, tem inconsciente, né? Por isso que eu gosto muito de usar as palavras originais, tentando entendê-las melhor. O que que acontece? Como é que isso aqui faz um eu? Porque um determinado conjunto definido numa forma, pode ser uma forma pensamento, tá? Uma energia congregada numa forma, num rupa, tem uma sensação de ser algo, porque se percebe distinto de outros algo, samjana, e toma consciência de si mesmo, desse conjunto, desse agregado, skandhas são agregados, desse agregado, a partir de tendências que ele já tem, sanskaras, que dão a ele reforçam nele uma certa sensação de eu, trazendo uma melhor percepção, que traz uma maior consciência de si mesmo como uma forma, contendo tendências. Entendem o que eu quero dizer com interdependente? Todos os autores, eles são unânimes em dizer que não é possível definir cada um desses skandhas separadamente, independente dos demais. Então, a gente busca uma aproximação. Eu não sei como o próprio Sangha e outros autores pensaram isso, mas a literatura repete continuamente de que eles são fatores agregados psicofísicos interdependentes e que a definição de cada um deles e a definição de eu é dependente do conjunto e da integração de uma determinada forma entre eles. Tem até um exemplo que é muito comum nos livros, que eles dizem, se cair um monte de pedaços no chão e passar um vento e virar um avião, não foi do nada. Então, não é surge do nada o eu, ele surge desse conjunto de elementos que agregam, colocam, organizam, sentem, percebem, distinguem e trazem essa consciência, que não é uma consciência independente desse conjunto, porque ela depende, essa consciência, das tendências que já existem, da forma que tomou, das sensações que foram percebidas disso e da percepção de semelhança e diferença em relação a todo o resto. Tá um pouco difícil? Eu estou me esforçando, tá? Mas é este o caminho que eu entendo para não ficar numa forma que me parece, eu sempre aprendi assim, o budismo não coloca as coisas assim, isso é isso, isso é isso, isso é isso, como se as coisas fossem completamente independentes, tá? Por que nós temos que entender skandhas? Porque eu estou tentando entender o que é o eu, quem sou eu, como o eu é constituído, e nós vamos ver que para este eu relativo funcionar e buscar a iluminação, e assim deixar de ser um eu independente também, é necessário ele entender que a sua mente derivada e que está na base dessa noção de eu é os 5 fatores mentais sempre presentes. Pergunta que vai sair, e eu já vou adiantar. Jane, se os 5 fatores mentais sempre presentes são sempre presentes, um Buda teria os 5 fatores mentais? Eu diria, eu não sei, não tenho essa experiência. Mas eu diria que até o momento da plena iluminação, sim, ele tem os 5 fatores mentais sempre presentes. Ou então ele não é um ser neste caminho.
mas os seus estados mentais sempre presentes estão puros e incólumes. E existem livros que associam, isso é para ti, Bruno, depois você desenvolve, os 5 fatores mentais sempre presentes com os 5 Dhyani-Buddhas. Cada um deles seria num Buda, representado por um dos 5 Dhyani-Buddhas. Mas isso é um parênteses, tá? Porque eu não vou discutir isso aqui agora. Então, como que eles se associam? Direcionalidade, que é Chetana, são os sanskaras, os 49 fatores mentais, segundo a apresentação do Asanga no Abhidharma Samukaya. Contato, que é Sparsha, está relacionado à forma, Rupa. Sensação e discriminação, que é Vedana e Samdhina, são Vedana e Samdhina, são o próprio Skanda. O próprio Skanda, que é a noção, que dá a noção de eu, é o fator mental sempre presente. E Vijnana, o Skanda, que é tomar consciência de, está diretamente relacionado a Manaskara, que é essa capacidade de foco, de engajamento mental, de estar preso a esse conjunto, de estar, a palavra preso não é boa, conectado a esse conjunto. Vou fechar isso aqui, porque nós vamos ter que voltar para discutir depois, mas é só para ir dando uma noção. O resto agora vai ficar mais fácil. Talvez não, mas vamos lá. Para dar uma relaxada. Diz o Dhammapada budista, indiano. Dhammapada é o caminho do Dharma, em Pali, né? E é um texto muito antigo, atribuído a ensinamentos do Siddhartha. Existe a versão indiana e existe a versão tibetana, né? O primeiro aforismo do Dhammapada diz: tudo o que somos é o resultado do que temos pensado. Do ponto de vista, vocês já devem ter visto isso aqui no Dhinana com o Bruno, do ponto de vista da tradição budista, as nossas ações são de 3 tipos: mentais, verbais, emocionais e físicas, tá? E todos os 3 tipos de ação, que são 10 tipos de ação valorosos e 10 contaminados, são decorrentes do karma mental. Qual é a palavra que é usada para ação mental ou karma mental? Chetana. Chetana define as nossas ações mentais, verbais e físicas. Então, quando eu comecei a estudar esse material, eu comecei a compreender alguns outros elementos da tradição, do ensinamento, que passaram a fazer mais sentido para mim. Mas eu estou colocando aqui à disposição para a gente pensar um pouco, tá? Então, essa ideia que está no Dhammapada budista e está também no Dhammapada tibetano, mas no Dhammapada budista é a primeira linha do livrinho, dá essa ideia: nós fomos e somos responsáveis pelo nosso presente e somos responsáveis pelo nosso futuro. E junto com o futuro nosso, o futuro de todos os demais, porque nós somos totalmente interdependentes. Mas como assim? Somos hoje o resultado de tudo que fizemos e de tudo que temos feito. Seremos amanhã o resultado do que fizermos hoje. E o coletivo também. Nesse momento a gente tem em nós todo o nosso passado, todas as energias, todas as tendências que colocamos em ação. Nossos fatores mentais são resultado de tudo que a gente gerou ao longo do nosso fluxo mental como um todo. Então, nosso passado está aqui agora, isso é aqui agora. E o nosso futuro está aqui agora, porque só o que eu fizer agora, com a energia que eu sou, gerará o que já deixou de ser, né? O que já é presente, mas já é passado, porque o futuro, o ciclo não para, né? Estamos, nesse momento, moldando o nosso futuro e o futuro de todos os demais. Então, vamos simplificar um pouquinho, vamos comentar bem rapidamente os 5 fatores mentais sempre presentes. Se eles são sempre presentes, sem eles não há uma mente que atua.
não são independentes. Nenhum deles funciona ou pode ser explicado sozinho. E eles têm, como eu tentei mostrar, relação com os skandhas. Os 5 sempre presentes estão aqui de novo colocados: direcionalidade, contato, sensação, percepção, discriminação, memória e atenção e engajamento mental. Então, o que é direcionalidade? Impele a mente primária, a mente pura, a mente zerada, a assentar-se sobre um objeto de percepção, direcionando essa mente para esse sentido. Esse fator mental funciona como um ímã, ativando os demais fatores para que se ocupem daquele objeto. Por exemplo, para ter a cognição de um determinado objeto de percepção, é necessário que se direcione a mente para ele. Só que reparem o detalhe importante. É o resultado e o condutor dos todos os 49 skandhas, não, sanskaras, desculpa. Não é 49 skandhas aqui, ó. É 49 sanskaras. Sanskaras são o quê? As tendências que nós temos no nosso fluxo mental. Aquilo que é a nossa personalidade pretérita e a força para a nossa personalidade em sequência. Aquelas características, vocês já ouviram falar aqui. Se a gente considerar a possibilidade do renascimento, ou reencarnação, ou como quiserem chamar, desse fluxo em momentos e momentos voltando ao mundo físico e saindo do mundo físico, vocês já ouviram falar que o sujeito, vamos dizer que eu tenha tido uma vida no século passado, não, eu nasci no século passado, no século retrasado. As características minhas de lá, elas são semelhantes, em alguma medida, às de agora. E as próximas também terão características semelhantes, porque nós somos este fluxo que aos poucos vai se transformando, mas tem características semelhantes. Isso ajuda a compreender, inclusive, a existência de grandes mestres, grandes instrutores na tradição, que eles seguem um mesmo tipo de caminho contínuo e que tem características de condução da sua vida e das orientações aos demais semelhantes. Então, pensando numa vida contínua, não presa a um único momento físico neste mundo, estas características, elas não permanecem, mas elas têm alguma semelhança de continuidade, né? Porque não existe permanência. Contato seria a base para a ação de todos os outros fatores. É aquilo que mantém o conjunto da mente naquela referência objetiva específica. É um ponto de contato mental, um referencial, e por isso se associa com skandha rupa. Vedana é a sensação. Cada um desses elementos tem um monte de explicação sobre eles, eu estou resumindo aqui, tá? Vedana é sensação como resultado decorrente da experiência de esse fluxo mental estabelecer contato com um objeto ou com um fenômeno, qualquer que seja. E percepção, ou discriminação, ou memória, é o que torna a mente capaz de distinguir características diversas nos objetos ou nos fenômenos com os quais ela entra em contato, o que capacita essa mente a distinguir um objeto de outros e faz conectar a estas percepções nomes e características e formas, tá? Namarupa está aqui, ó. E isso depende de Chetana, porque tem as tendências que guardaram memórias para que essas percepções possam ser denominadas. E por último, Manaskara, né, que seria esse foco, atenção, tomar consciência de, o que sustém a mente sobre um objeto, mantendo essa mente cônscia e tornando possível estabelecer uma base para a sensação e, portanto, para a percepção, porque houve um contato, porque houve uma direcionalidade, e isso não é uma coisa estanque,
é um processo em movimento contínuo, porque o movimento é uma característica da manifestação, e nós estamos falando de manifestação, tá? Vou andar mais um pouquinho e a gente vai dar uma paradinha para respirar um pouco, tá? Estão acordados ainda? Ok, vamos lá. Eu não estou enxergando vocês, eu só enxergo uns pouquinhos que aparecem aqui, porque não dá para mim deixar aberto tudo. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complexo, mas daí vai ficar mais fácil. Os determinantes do objeto, ou seja, como a Jane entende, a partir da leitura de autores que tentam explicar isso, em inglês, em português e em espanhol, que é as línguas que eu consigo ler, sobre como é que a gente cognosce, conhece, capta os objetos. E esses objetos incluem a minha capacidade de cognição acerca do mim mesmo. É tudo aquilo que possa ser, de alguma forma, apreendido. Tá? Os 5 determinantes do objeto, a opção que eu uso para tradução é, o primeiro é a aspiração, aspiração no sentido de eu quero compreender isso. A apreciação no sentido de deixa eu checar um pouquinho melhor para entender melhor. A lembrança, porque você então vai guardar na memória. A concentração, porque aí você vai fixar na memória. E inteligência, porque você precisa então esmiuçar aquilo que já está guardado no seu fluxo mental e sobre o qual você consegue se debruçar para entender de fato o que é. Tem uma gradação bem explícita nesses 5 determinantes do objeto. E quando eles explicam cada um deles eles explicam, em geral, em 4 categorias. Por exemplo, tem aspiração 1, aspiração 2, aspiração 3, aspiração 4. Para dar uma ideia, o último, inteligência, que eu traduzi aqui como inteligência, às vezes é traduzido como sabedoria também, e eu preferi não usar sabedoria para guardar a sabedoria para Dinana, tá? Eles dão como exemplo o simples aprender a ler é o primeiro nível, ou seja, aquela capacidade de aprender. Depois tem um segundo nível, que eu diria assim, a capacidade de interpretar o que você leu. E aí um terceiro, a capacidade de abstrair a partir daquilo. E o quarto, que seria um conhecimento gnóstico, né? Um conhecimento dinâmico, tá? Então, o negócio é como se fossem extratos de cada um desses fatores mentais. Então, vamos ver deles. O primeiro, traduzido como aspiração ou interesse, é o que possibilita a concentração da mente naquele objeto e estabelece o fundamento que inclina os demais fatores mentais nessa direção, que traz os demais fatores mentais para se debruçar sobre este foco. É o fator mental que, ao entrar em contato com o objeto, quer ele para si e estabelece um interesse por esse objeto de percepção. Por exemplo, todos nós podemos estar assistindo uma mesma cena, mas alguns de nós vão ter a sua atenção chamada para um determinado aspecto daquela cena e outros para outros aspectos daquela cena. E alguns vão parar naquele aspecto e vão ficar vidrados e vão se aprofundar, e outros vão olhar e depois trocar para outro. Então, é disso que eles estão falando. Vocês percebem? E aí eu até vou pedir ajuda aqui para a Josi, porque ela é psicóloga, que na nossa tradição da psicologia do desenvolvimento ocidental, eu não vejo esse tipo de abordagem dessa forma. Então, eu estou tentando traduzir o que eu aprendi do lado de lá, o que eu aprendi dessa abordagem com o que eu conheço da abordagem de psicologia do desenvolvimento, tentando estabelecer uma conexão para ficar mais fácil o meu entendimento. E é isso que eu estou conversando com vocês. Tá? Odair está perdido, né, Odair? Mas está andando, né? Esclareceu muito, É interessante, não é? muito, porque eu estou apanhando com isso aqui, ó.
Não sei o que que é. Mani é Cristo do Oriente e Buda do Ocidente. É verdade, eu sei. Você está estapeado nele, mas Gosto é muito ali. dele. Então vamos lá. Qual é o segundo fator mental determinante do objeto? Apreciação ou interesse intensificado. Lembra aquilo que eu falei? Tem uma gradação. É o primeiro mais aprofundado. É esse interesse que permanece no objeto, é uma convicção em relação àquele objeto de aprendizado, né? Um reconhecimento. Então, cada autor tenta traduzir a uma língua ocidental do jeito como ele entende. É isso que eu estou fazendo também, me apoiando nesses autores. Então, esse fator mental mantém a ligação com o objeto envolvido pela aspiração, e com este fator mental, a gente pode perceber o quanto esse objeto de percepção é valioso para nós, ou não. A sua presença alimenta a convicção de que o objeto encontrado é de nosso interesse e favorece a manutenção da mente sobre este. O que é que vai determinar que essa percepção seja a mais aprofundada? Essa manutenção desse interesse seja mais aprofundada? Aquele fator sempre presente. A direcionalidade me jogou para ele, mas as percepções, as tendências, os sanskaras, é que vão dizer se eu vou ficar apoiado nele ou não, se eu vou me grudar nele ou não. Terceiro, Drampa é frequentemente traduzido como memória, tá? Lembrança, a recordação, um estado de atenção mais intenso da mente sobre aquele objeto. Diz respeito a não deixar que o que é conhecido se dissipe da mente, que você não perca aquilo que você conseguiu apreender. Sua função é manter a mente não distraída, uma vez que está lidando com algo que agora já é conhecido. Retemos a mente sobre ele. Isso é a base da concentração, que é o próximo fator. A concentração ou firme estabilização é o unidirecionamento sustentado da mente. É o que faz a mente manter-se naquela referência objetiva. Ou seja, nem todos nós temos tais fatores fortes. Na verdade, depende dos nossos interesses, das nossas tendências. E por isso, muitas vezes, de tendências do passado, a gente encontra foco em algumas coisas que a gente olha e diz, eu quero saber sobre isso. Porque às vezes a gente já tem essa vontade e não sabe de onde. Eu vou passar a palavra para o Bruno. Peraí, Bruno. Então, seu objetivo seria oferecer à mente uma base, uma estabilização nessa base, para atingir aquela percepção da verdadeira realidade das coisas, que é o quinto fator. Eu leio aqui e te passo, Bruno. Tem a função de discernir de forma precisa o objeto, analisando as suas características e qualidades, buscando penetrá-lo profundamente. Depende muito do fator anterior e divide-se em 4 categorias: a sabedoria ou a inteligência ou o discernimento profundo inato, o derivado do aprendizado, aquilo que eu estava falando antes, o derivado da reflexão e o derivado da contemplação. Interessante, não? Fala, Bruno, desculpa aí. Não só até porque é uma coisa que a gente vê bastante aqui nos textos, né, sendo enfatizado quando estuda as paramitas. Drampa, que é tibetano em sânscrito, é Smriti, que Smriti. é muitas vezes traduzido também nesse contexto, né, do cultivo das paramitas, das virtudes, de contínua lembrança. Então, essa contínua lembrança do Dharma, né? Você aprender e não perder esse foco. E assim como também Sherab é prajna É em Pradna. sânscrito, né? Que Uhum. pode ser. Aí tem esses vários níveis de sabedoria, né? Os vários níveis de prajna, que no seu nível mais elevado é aquela sabedoria intuitiva e legal esse inato, porque ela é inata, né? Na sua condição mais pura, ela leva para Jnana, que é a sabedoria inata, que em tibetano é Yeshes.
Eu acho muito interessante isso, Bruno, porque também, quando eu estava lendo, eu não botei aqui, eu ia falar que Sherabi também é Pradna, em alguns textos vai ser traduzido como Pradna, né? E Drampa é Smriti, né? Então, a gente vai vendo essas palavras nos textos e vai, sabe, ampliando a compreensão. Então, eu não digo para vocês que isso é ou isso não é, mas, assim, imagino que o Bruno faz a mesma coisa. A mim, neste momento do tempo e espaço, me parece isso. E eu estou tentando me aproximar. E eu gosto muito de uma coisa que Blavatsky ensinou, que ela diz o seguinte: você, quando tem quadros mentais, não se apegue a eles. Use e depois deixe o quadro para lá e tente entender o processo, a coisa em si, e não decorar nomes. Porque eu poderia saber todos esses nomes de cor e não significa que eu tenha, de fato, vivido isso, que eu seja um Sherabi. Sherabi é um título, inclusive, para os lamas tibetanos, né? Sherabi Senghi e vários Sherabis que são muito sábios, grandes sábios, né? Muito preenchidos de dhinana, né? Então, eu acho isso bem interessante para a gente ir aprofundando. E nisso que os grupos de estudo, eu acho que são tão interessantes, porque a gente aprende com a percepção dos outros. A gente, quando o outro diz uma palavrinha, às vezes, "Tá aqui, achei", ou às vezes confunde mais ainda, mas é uma tentativa. Então, falta pouquinho. Aqui. Oi, Jaime, fala. Ô, Jane, Sim, voltando aí nesses fatores mentais determinantes do objeto, me parece que todos eles são, vamos dizer assim, são formas como o sujeito vê o objeto. Né? A forma, quando eu falo a é, forma, o modo como ele vê. forma, modo, isso. Isso, ok? Então vai depender de cada um, como ele tem, como é que são vamos dizer assim, a carga Os estados internos dele. que ele exatamente, por exemplo, os sanskaras, né? Vai importar, porque ele pode ter muito interesse, pouco interesse, nenhum interesse, né? Determinado objeto que ele está, vamos dizer, inspecionando, vamos dizer assim. Perfeito? É assim que você entende? É exatamente isso que eu percebo, é isso Tá. que me parece, Aham. exatamente isso. Então, terminando, eu acho que esse aqui não é o meu último quadro, mas é o último do quadro geral, tá? E eu sei que eu já vi o tempo. Então, aqui a gente tem o próximo, que é os 6 kleshas básicos, mas esses todo mundo aqui conhece, né? A gente vivencia eles diariamente, quer dizer, não posso dizer vocês, mas eu acho que isso é comum, né? Que são esse conjunto: avidya, apego, ódio, aversão, ira, são 6, tá? Orgulho, arrogância, são formas de traduzir, né? A dúvida, e aqui entra o medo junto na dúvida, né? E marcas mentais, ou visão errônea, ou eu gosto de traduzir como máculas, e vou explicar por quê, tá? Além dos 6 kleshas básicos, como se não fosse suficiente, tem também os 20 kleshas secundários. Então, como eles acharam que é pouco, 6 contaminantes, atitudes mentais que nos contaminam, então tem mais 20 secundárias. Essas 20 secundárias, elas são derivadas dos kleshas básicos, principalmente dos 3 primeiros, que são os mais básicos: avidya, apego e aversão. Derivados desses 3 são os 20 secundários. E é bom lembrar que desses 6 kleshas básicos, nós temos, todos eles são kleshas avaranas, mas tem alguns que são mais difíceis de tirar, porque a tentativa é de tirar esses contaminantes e assim poder chegar à eliminação. E os mais difíceis são chamados de Dineya avaranas, porque eles são impedimentos para alcançar Dhinana. E esses são a vidya, que é o número 1 e o eterno, o sempre, o mais difícil, e a dúvida e as máculas. O primeiro aqui e os 2 últimos, que são Dineya avaranas, são muito difíceis de serem arrancados, retirados. Eu tenho uma dúvida, e pergunto até para o Bruno se ele lembra.
Eu tenho para mim que é avidya, dúvida, medo e máculas. Máculas, aquelas raízes, né? Mas alguns colocam que é orgulho e arrogância, ou orgulho e arrogância, como sendo esse, que é aquela força do eu mais profundo. Tanto faz, a gente tem que tirar todos. Bom, a Jane está com uma dúvida, o que demonstra que ela está sendo afligida pelo Klesha da dúvida, né? Só uma brincadeira aqui, eu acho até interessante a questão desse Klesha da dúvida, né? Porque é dúvida também muito naquele sentido de. É difícil traduzir descrença. Não que a gente tenha que ser crente no budismo, né? Não é uma questão de fé cega, mas muito de você não conseguir conceber um outro modo de vida que não esse, que não esse modo de vida clichado, samsárico, né? Ou então, que aí levam também para essas visões errôneas, para essas marcas mentais errôneas, porque aí você começa a duvidar da reencarnação, o renascimento, do karma, Da né? possibilidade de se livrar A disso tudo. possibilidade. E eu não vou entrar em detalhes, mas tem muito budista por aí que nega tudo isso, né? Que ocidentaliza tanto a coisa que aí vira uma outra coisa que não é mais Dharma. Sobre a questão, em geral eu vejo também essa lista, Jane, né? Que é a avidya, a ignorância, apego, aversão, né? O ódio, Três e aí básicos, né? o orgulho e a arrogância e a dúvida. Porque eu entendo que o medo, ele é uma derivação, ele já é um secundário, talvez, da aversão. É porque a dúvida faz com que você tenha medo de perder a você mesmo, né? Então é meio que uma decorrência. Eu acho muito interessante a gente estudar o medo. E o medo aparece muito fortemente na voz do silêncio, né? Como sendo aquela chave mestra ali que impede que a gente ultrapasse o limite central. E tem um trecho de um texto da Blavatsky que ela fala: se você não tem ódio, você não tem medo. E se você não tem medo, você não tem ódio. Né? Para ver como que pode ser um clichê bem perigoso nesse sentido, né? Porque um eu que teme, ele vai começar a projetar esse medo nos outros, né? Ele tá com medo de quê? Tá com medo de quem? Né? Ele tá se sentindo ameaçado. E aí o que que ele vai Eu fazer acho a tudo partir isso muito daí? complexo. É bem complexo. Fala, Josi. Gente, eu estou pertinho do fim já, Ah, viu? Eu deixei tá. umas coisas extras se sobrasse tempo. É uma pergunta. Me parece, até agora, quando tu apresenta nos fatores mentais, os que são sempre presentes e os cognitivos, né? E depois esse outro conjunto agora, que são kleshas básicos e secundários, me abriu assim uma questão para perguntar. Esses que são básicos do sofrimento são os aprendizados que eu tenho que continuar fazendo, né? Ou seja, não aprendi toda aquela lição ainda, então eu tenho que continuar aprendendo para melhorar aquilo. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter um conjunto, uma base que sustente isso, que é essa base do sempre presente da capacidade cognitiva. Sim, isso sim, Isso tem essa correspondência? tem. Tá. Quando a gente vê o próximo agora, eu acho que isso vai ficar mais claro. E isso foi uma das coisas que me encantou nessa temática, porque o budismo é muito positivo. Ele diz: olha, nós temos problemas, mas tem uma solução. O sofrimento existe, ele tem uma causa, então nós temos que acabar com ele. Está aqui o caminho. Então, aqui eles também vão apresentar um caminho. E o caminho não é você ficar lutando contra os kleshas, porque isso só dá força a eles. O caminho é exatamente o próximo fator aqui. Entendeu? Peraí. Sim. São os 11 fatores positivos. Só reparem um detalhe. Tem 26 negativos e 11 positivos. A gente está em minoria, tá? Mas a gente dá conta. Vamos lá. Eles dizem que vai dar certo, vamos tentar, né? Esses 11 fatores positivos,
eles são os antídotos aos kleshas. E os kleshas são as contaminações, as perturbações. Então, eu sempre defendi e continuo defendendo que a gente deve conhecer o conjunto, mas investir nos 11 fatores positivos, tá? E tem ainda os 4 fatores variáveis. O que aconteceu aqui? Assim, os 4 fatores variáveis, né? Que são fatores que, a depender do momento, do contexto, de onde eles estão, né? O sono, a pré-ocupação, o ficar ligadão ou desligar-se, de estados mentais. Então, você tem hora que é para dormir, mas tem hora que era para estar acordado. Então, depende, porque dormir é importante, mas não dormir em qualquer momento. A pré-ocupação é importante, você estar preocupado com alguma coisa que realmente depende de você e você pode fazer alguma coisa. Sabe aquela frase, eu gosto muito dela, né? Se a coisa, você não pode fazer nada por ela, não adianta se preocupar. Se você pode fazer, faça. A questão é ter a inteligência, a sabedoria de distinguir entre os dois, né? E você se prender a uma determinada coisa que já foi e você continua ligadão ali, pode ser negativo ou pode ser positivo. E desligar-se de um determinado momento ou estudo ou estado mental, mesma coisa, né? Pode gerar tanto a questão da ansiedade quanto a questão da depressão, né? Esses estados de não ter a sabedoria, aqui eu acho que Viveca entra muito bem nesses 4 fatores variáveis, né? Tem que ter Viveca para fazer as melhores escolhas. Mas então eu vou passar rapidamente agora, eu já estou estourando o tempo, né, Bruno? Vou passar rapidamente aqui para os kleshas raízes. Como esse aqui, provavelmente, muitos de nós já os conhecemos, eu vou nominá-los. Não vou me dar o trabalho da gente ficar discutindo um por um, porque é deprimente, tá? Vai que a gente descobre que a gente tem eles bastante, né? Então vai dar trabalho. Então, os kleshas raízes, como eu já tinha falado, tem os kleshas secundários, cada um deles é a combinação, principalmente, de avidya com apego e com a aversão. Então, a agressividade ou indignação, rancor ou ressentimento, a dissimulação, a malevolência ou maledicência, ciúmes ou inveja, avareza, pretensão ou falsidade, isso tem aos montes hoje em dia, né? A desonestidade, a presunção, a arrogância, a crueldade, malícia, a impudência, né? O desrespeito, falta de vergonha, a desconsideração ou falta de senso de responsabilidade. Lembra aquilo que eu falei sobre o problema da tradução? Alguns desses estados mentais perturbados aqui, para eles, são absolutamente fundamentais. Para nós, às vezes, 2, 3, que eles discriminam de uma determinada forma, para nós é tudo empacotado no mesmo termo. Ou, ao contrário, nós temos 2, 3 termos para uma coisa que para eles é um só, porque é questão cultural, tá? Então, é uma tentativa de tradução. E tem mais, vocês podem ver que aqui tem 16, eu acho, sei lá, perdi a conta aqui. 22, 20, menos 8, 12. Aqui tem 12. E tem mais esses 8, que são especialmente kleshas ruins, que eles destacam, porque eles atrapalham os estados meditativos. Então, quem tem estudado meditação vai ver muito claramente esses 8 como os estados perturbadores da meditação. Torpor mental ou melancolia, agitação ou excitação mental, que são os 2 extremos, a falta de confiança ou incredulidade, naquele sentido que o Bruno há pouco estava falando, que não é ser crente, mas também não é ser incrédulo. Essa necessidade de um certo equilíbrio, de acreditar naquilo que deve ser acreditado. A preguiça, a imprudência ou desinteresse, né, não ser prudente naquilo que é necessário, o esquecimento, a desatenção e a inconstância ou distração, tá? Acho muito difícil de traduzir esses kleshas secundários, estou me baseando no que eu consegui traduzir do que alguns autores usam em inglês, principalmente, para traduzir essas ideias iniciais, mas isso merece um estudo muito mais aprofundado, tá? Os kleshas secundários, então, são derivados desses kleshas raízes. E os kleshas, então, são
os sanskaras são as tendências contaminantes que causam desvios ou perturbações no funcionamento dos demais fatores mentais. Então, eu tenho os fatores mentais sempre presentes, eu tenho os fatores mentais cognitivos. Se aparecer um desses kleshas, como, por exemplo, a dúvida, como, por exemplo, a desconfiança, como, por exemplo, eu estar condenando o texto, eu não vou conseguir trabalhar direito porque estou contaminada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter inteligência para poder continuar trabalhando com aqueles elementos. Então, entendem que nenhum dos fatores mentais pode ser tirado assim e trabalhado isoladamente, ele tem que ser entendido nesse contexto. Os kleshas resultam em sofrimento e, à medida que eles estão presentes, são mais e mais amarras kármicas. O Shantideva é muito chato no livro do Bodhikariavatara, porque ele passa o tempo todo dizendo assim, e quando você for fazer alguma coisa, se perceber que você está com um klesha preso no seu fluxo mental, fique imóvel, feito um tronco de madeira. Porque se fizer alguma coisa, vai dar ruim. Para combater os kleshas, é necessário usar os antídotos. O que são? Os fatores mentais positivos. Então, vamos ver os fatores mentais positivos para a gente fechar. Primeiro fator positivo, fé, pistes, no gnosticismo, confiança, básico para condições favoráveis da mente, resultante de certeza interior, plena de lucidez, fundamento de todas as cenas, um desejo ardente por aquilo que é real, que tem valor e é possível. Então, não é crença cega, é aquela confiança, lembra aquela sabedoria inata, como aqui também é importante? Aquele senso de é aqui, que é necessário também, mas tem que ter o aspecto aprendizado junto. Novamente, peço desculpas pela tentativa de tradução, tá? O segundo é um sentido eu gosto quando ele diz assim, ser uma norma de conduta, ser irrepreensível, né? É um autorrespeito que respeita aos demais, é um sentido de correção. Faz abster-se de ações não virtuosas e tomar a si próprio como referência nos comportamentos de toda e qualquer ordem, e isso é a base de Shila. Shila, aquela segunda paramita. Dana, que é a primeira, né, generosidade, que aparece aqui. Shila, que é a segunda, que é harmonia nas ações da mente, da fala e do corpo, né? Então, esse sentido de correção faz com que as tuas ações sejam harmoniosas. Harmoniosas com o quê? Com a lei, com o Dharma. Terceiro, ter decoro, consideração pelos demais, evitar as más ações, tomando aos outros como norma, levando em maior consideração os demais. Avalia de que forma os outros poderão ser prejudicados por uma ação não virtuosa minha. Então, levar em consideração os demais. Quarto fator positivo, desapego ou vairagya ou viraga, né? Ver todos os objetos de percepção com imparcialidade, sem apego e sem aversão. Com este fator, não vai haver insatisfação, porque você não está apegado aos resultados e nem querendo se afastar daquilo. Quinto, não ódio ou imperturbabilidade. Ausência da intenção de afligir os seres. Ahimsa. Prover a base para não se engajar em mau comportamento e para ter paciência. A terceira paramita, né? Kshanti. É ter não aversão, sob qualquer circunstância, não ter ódio ou raiva. Para mim, isso aqui é a mesma coisa que ahimsa, não violência, não ódio, não agressão. Não ilusão, não confusão, também é vidya, a palavra usada. Vidya é o contrário de avidya, né?
Então, é uma compreensão que se origina da maturidade, maturidade de alma. Ah, não tem alma no budismo, Bruno, desculpa, esqueci, tá? Se opõe à avidya, ignorância, e provém, em parte, das vidas passadas, em parte da reflexão sobre as experiências nesta vida, proporcionando uma base sólida para ações virtuosas. Por isso que eles falam de maturidade, nesse sentido de você já estar como fluxo mental maduro o suficiente para fazer as melhores escolhas. Então, busque isso. Diligência, ou entusiasmo, ou perseverança, ou virya, né? Diz Vasubandhu sobre esse fator positivo. É o antídoto contra a indolência e é o que move a mente na direção daquilo que é positivo. Mantém a mente incansável com determinação e constante na reta ação, no que é saudável e no que é meritório. Ou seja, é um fator mental para a gente manter na nossa mente. Eu adoro esse aqui. Quase ninguém lembra disso aqui. Flexibilidade e vigilância. Eles usam muito, e no Boticário Avatara também tem, aquela ideia no sul a gente tem uma árvore chamada chorão. Aquelas árvores que são flexíveis, que o vento bate e ela não quebra, ela é flexível, ela se adapta. Então, ter maleabilidade, mas com vigilância. Interrompe a indolência no corpo e na mente e leva a uma concentração com suavidade, não é ser rígido. Agora eu sei, é assim, e não consegue sair daquilo, mas ser flexível porque as coisas tá sempre em movimento e em algumas questões, alguns momentos, essa não é a melhor forma de explicar ou de falar ou de colocar as questões mentais. E terminando, o sentido de retidão ou a consciência, né, da importância dessa solicitude, né, de estar disponível. Guia a mente a afastar-se de tudo que é enganoso. É conscientização que leva à solicitude, negando a negligência. Estar disponível, fazer o que é preciso. Mantenha a mente em atitudes virtuosas. Só mais dois, esse eu amo, equanimidade. Esse aqui, nenhum de nós tem problema com isso, né? Estabilidade emocional, constância, evita que a mente seja afetada pela agitação, não é o meu caso, né, Bruno? Eu sou a pessoa mais serena que o Bruno conhece, pelas distrações ou pelo desânimo. E por último, aqui sim é a rinsa. Isso me chamou muita atenção, porque lá eles não usam a palavra rinsa, aqui sim, mas é muito parecido as duas. Só que aqui se refere a não ter a atitude de violência. E lá é não pensar essa possibilidade. É uma atitude de bondade amorosa, é ser positivo, que evita toda maldade, é a recusa em prejudicar os outros, e ideia central no budismo. Segundo Geshe Rabten, corresponde à compaixão. E o meu último slide, acho que é o último. Ah, não. Uma frasezinha aqui para reflexão, né? É simples assim, gente. Disse Buda: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, ser puro de coração. Essa é a religião dos Budas, é só isso. Deixar de fazer os kleshas, aprender a fazer os fatores mentais positivos, ter pureza, pronto. É só isso para chegar à iluminação. Então, fechando, a proposta budista. Vocês já devem ter visto isso, porque isso aparece nos textos do Lojong também. Você observa, você toma consciência e assume um compromisso, que é o arrependimento, né? Você observa que deu errado, deu ruim, então você toma consciência e assume um compromisso de tentar evitar. Você usa os antídotos, você não fica brigando com seus kleshas, você usa os antídotos, que são os fatores mentais positivos, ou as paramitas, dependendo do ponto de vista, e com determinação, com virya, você se mantém consciente e vigilante, né? A motivação é e sempre vai ser bodhicitta. E bodhicitta é a forma mais elevada de... Qual é o fator mental que eu disse que é o que nos direciona? Chetana.
a direcionalidade. A forma mais elevada de manifestação de Chaitanya chama Bodhicitta. Uma mente plena de Bodhicitta é uma mente que vai ser direcionada sempre para aquilo, o que é o certo. Um Bodhisattva tem Bodhicitta como seu fator mental sempre presente, direcionalidade. A pureza e os conteúdos do fluxo mental, como vritis, né, como movimentos. Ah, peraí que eu mexi num negócio aqui. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Deu ruim aqui. Agora vai. Peraí, só um pouquinho. Então, a pureza e os conteúdos do nosso fluxo mental, que são o Alaya Vijnana, direcionarão Chaitanya, né, a nossa mente, e a aspiração, que é o primeiro dos fatores cognitivos que fixa a nossa mente em algum lugar, que é Dumpa, é o fator que determina a nossa direção, a nossa cognição, a motivação, e atuará como um mantenedor e avaliador do fluxo mental sobre cada uma das ações que a gente vai tomando. Chega. Aí eu botei umas frasezinhas que eu não vou passar elas agora, porque eu já estourei o tempo. Mas eram frases só para a gente ver nos textos, no Guia do Modo de Vida dos Bodhisattvas, o capítulo de diligência e de vigilância, né? Que ele diz aquilo que o Bruno comentou no começo. A única coisa que a gente deveria ter receio é dos kleshas na nossa mente, porque é a única coisa que nos mantém presos e a gente permite, a gente deixa, porque a gente não presta atenção, né? E tudo que nos aflige é derivado dos nossos estados mentais contaminados. Então, conhecer e compreender isso nos facilitaria o processo. E um outro texto do Atisha, que eu achei interessante, essas passagens aqui que também falam disso, e eu trouxe porque o Bruno vem trabalhando bastante com os textos do Lojong e do Atisha, né? Então, se a mente não está indo na direção certa, a gente precisa usar o antídoto e dirigir a mente na direção certa. E assim a gente vai ter sucesso, maior chance de sucesso. E a última chamada de atenção. A gente, desde agora, está criando nossos impulsos, nossas ações, o que a gente está fazendo, nosso futuro, né? Com os nossos pensamentos, nossas ações mentais, verbais e físicas. Porque viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo e praticar as gloriosas paramitas é o segundo. Por isso, estudar e compreender, tentar entender a mente e os fatores mentais. E chega! Obrigado, Jane. A Jane também, para quem está acompanhando no YouTube, né, para Passei quem vai do tempo. acompanhar no YouTube, vocês podem acompanhar no canal da editora Garba Lux os estudos que a Jane vem fazendo de obras da editora, né, obras mais ligadas à tradição ocidental, mas também tem ligadas a Vedanta, e em breve vai ter também publicações budistas e tal. O próximo Tudo deve ser o Rishito. o Sixties, o próximo livro, né, do estudo. Então, para quem não conhece, siga o canal da editora Garba Lux. Jane, tem uma pergunta da Silvana que eu achei interessante aqui no chat, que é, ela perguntou se o mecanismo da cognição faz parte de Tita, ou apenas o conhecimento obtido propriamente. Eu pensei que o mecanismo da cognição fizesse parte dos fatores mentais. Eu entendo que tudo isso faz parte de Tita, né? Os fatores mentais está tudo em Tita. Então, e a própria Tita já é uma mente cognitiva, né? Se há uma mente, é porque há cognição Cognição e luz. e luz. Exatamente, né? Essa clara luz, ela é justamente uma cognição, né? E então é o que eu entendo, mas me corrija aí se eu tiver. Não, eu também, Silvana, eu fico pensando, uma coisa que eu não falei, mas que é fundamental para a gente entender. Eles insistem muito de que a gente não tente explicar os fatores mentais ignorando o que é a mente, porque eles não são separados.
e que não tente explicar a mente funcionando sem os fatores mentais, porque não existe mente funcional se não tiver fator mental, e não existe fator mental se não tiver mente, porque mente é o conteúdo dos fatores mentais. Então, assim, se a gente considerar que Tita contém tanto a mente quanto o seu funcionamento, né? Sim, concordo com você, né? Mas confesso que isso não é assim, explícito, claro como a luz do sol. Eu estou tentando achar as palavras e tentando entender para então encontrar palavras para falar disso. Então, nessa hora, eu só agradeço, Bruno. É super bom a gente poder conversar. Queria ouvir mais.